Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido com um instrumento de medida. São exemplos de grandeza física: massa, temperatura, deslocamento, força. Todos eles podem ser medidos e têm instrumento de medida. Massa eu posso medir com uma balança, ok? Temperatura eu posso usar um termômetro, deslocamento um metro, uma trena. Força eu posso usar um dinamômetro. Um conceito é importante para a gente explicar melhor as grandezas físicas, o conceito de intensidade. O que é intensidade? Intensidade é um número acompanhado de uma unidade de medida. Tá? Aqui está o número, aqui a unidade de medida. Número acompanhado de unidade de medida é o que a gente chama de intensidade. Para a gente caracterizar a massa, é importante falar intensidade. É necessário falar intensidade. Por exemplo, a massa de uma pessoa é 70 quilogramas. Temperatura também, para caracterizar, é importante falar a intensidade. A temperatura de uma sala é 25 graus Celsius, número acompanhado de unidade de medida de novo. Deslocamento. Deslocamento, além da intensidade, você também tem que falar a orientação espacial, tá? Quer dizer, se você falar para alguém, desloque-se 2 metros, ele pode ir para cá, ele pode ir para cá, ele pode ir para cá. Tem que falar o para onde. E força também, além de falar a intensidade, também tem que falar o para onde, ok? Imagine que você tem uma pessoa aqui livre, leve e solta. Você pode aplicar uma força para a direita, você pode aplicar uma força para a esquerda. Então, dá uma olhadinha aqui. Todos esses exemplos aqui são de grandezas físicas. Só que algum deles, para caracterizar, basta falar intensidade. Já outros, além da intensidade, tem que falar o para onde, tá? Tem que falar a orientação espacial. Grandezas físicas que, para serem caracterizadas, basta falar intensidade, nós vamos chamar de grandezas físicas escalares. Já a grandeza física, que para caracterizar, além da intensidade, tem que falar o para onde, tem que falar a orientação espacial, são chamadas de grandezas físicas vetoriais. Então, gente, para você ter um resuminho aí, o que é uma grandeza física escalar? É aquela que, para ser caracterizada, é necessário apenas a intensidade. Já a grandeza física vetorial é aquela que fica caracterizada com intensidade, direção e sentido. O que é isso aqui, direção e sentido? Direção e sentido é justamente a tal da orientação espacial. É o para onde, tá certo? Direção é sempre de uma reta, horizontal, vertical, tá? E sentido, a cada direção associamos 2 sentidos. Na direção horizontal tenho 2 sentidos, posso ir para a direita ou para a esquerda. Na direção vertical tenho 2 sentidos, posso ir para cima ou ir para baixo. Um ponto importante sobre as grandezas físicas é a gente saber as notações que as representam. Por exemplo, a massa de um corpo é 50 quilogramas, tá? Fique atento, pessoal. Letras sempre vão representar para nós intensidades. Letras vão sempre ser igualadas à intensidade. Mas nós temos um problema. Grandeza vetorial não é só intensidade. É intensidade e direção e sentido. Uma maneira de representar, de caracterizar como é que é uma grandeza vetorial é utilizando um vetor. Tá? O vetor nada mais é do que uma seta como essa, tá certo? Por exemplo, essa seta é a seta que representa o deslocamento vetorial D. Note aqui, a intensidade desse deslocamento é essa distância, ok? Seja em tamanho natural, seja em escala. A direção é dessa reta e o sentido aqui é para a direita. Então, o vetor é a maneira gráfica de como a gente representa uma grandeza vetorial. Existe uma outra maneira de representar a grandeza vetorial. Como é que é? É escrevendo D com vetor, a letra com vetor em cima. Letra com vetor em cima se trata da grandeza vetorial em si. E, portanto, para caracterizar, a gente tem que falar as 3 características: intensidade, direção e o sentido. A intensidade a gente representa com a letra, por exemplo, 2 metros. Tá? A direção, nesse caso, é horizontal. E o sentido é para a direita. Existe uma outra maneira de representar a intensidade de uma grandeza vetorial. Você pega a letra, coloca vetor e coloca módulo, tá?
Gente, então repassando, D com vetor é o deslocamento vetorial D, é uma grandeza vetorial. Só a intensidade, ou você usa a letra, ou a letra com vetor e módulo. Esse símbolo e esse símbolo representam a mesma coisa, a intensidade de uma grandeza vetorial. Vamos analisar essa grandeza vetorial chamada deslocamento vetorial, tá? Imagine que eu saia de um ponto, o corpo sai desse ponto e venha para esse, mas venha por essa trajetória muito louca. Deslocamento vetorial não se importa com a trajetória, pessoal. Deslocamento vetorial se preocupa apenas em unir o início com o fim, tá certo? Esse daqui é o deslocamento vetorial desse corpo aqui. Vamos então fazer algumas análises, tá certo? Seguinte, olha aqui, esse é o deslocamento vetorial D1, né? Tem aqui nessa escala 1, 2, 3 metros, D2 também, D3 também, 1, 2, 3 metros, e D4 tem 1 metro aqui de comprimento. Vamos analisar aqui as afirmações que eu estou vendo aqui. Vamos lá, vai. Olha isso daqui. O deslocamento vetorial D1 é igual ao deslocamento vetorial D2. Isso não é verdade. Por que que isso não é verdade? Porque dois vetores, para serem iguais, tem que ser igual em intensidade, em direção e em sentido. E esses dois vetores têm sentidos opostos, tá certo? Vamos olhar mais uma situação, tá? Olha aqui, pessoal. O deslocamento vetorial D1 é igual ao deslocamento vetorial D3. Olha D1, olha D3. Também isso aqui não é verdade. Por quê? Porque o deslocamento vetorial D1 e o D3 têm diferentes direções, tá? Agora, lê esse daqui. A intensidade do deslocamento vetorial D1 não tem vetor aqui em cima. É igual à intensidade do deslocamento vetorial D2, que é igual à intensidade do deslocamento vetorial D3, que é igual a 3 metros. Isso aí está perfeito, isso aqui está certo, ok? Vamos lá aqui. O deslocamento vetorial D1, note, tem vetor aqui em cima, é igual a 3 metros. Gente, isso daqui está errado. Eu não posso igualar um vetor apenas a uma intensidade, tá? Vetor é intensidade, direção e sentido. Não dá para igualar a intensidade, direção e sentido apenas a intensidade. Dá uma lida aqui agora. Não tem vetor aqui em cima. A intensidade do deslocamento vetorial D2 é igual a menos 3 metros. Isso aqui também não está certo. Agora, por que não está certo? Pessoal, a intensidade de um vetor é o tamanho do vetor. Não dá para ter tamanho negativo, tá certo? Grandeza vetorial não admite intensidade negativa. Grandeza escalar pode ser negativo, tá? Temperatura pode ser negativa, espaço pode ser negativo. Agora, grandeza vetorial não admite intensidade negativa. Isso aqui está errado.